Olá, meus amigos, mais uma vez aqui com vocês, professor César Bodão. Hoje, para nós falarmos de duas palavrinhas que têm muitas funções, que possuem muitas funções, uma diferente da outra. Então, hoje, nós vamos aprender aqui como diferenciar as funções do que e do se, da palavra que e da palavra se, ok? O que e o se são duas palavras que costumam cair nos concursos aí, exatamente em função do papel que elas desempenham nos diversos tipos de oração e dos diversos papéis que elas desempenham, tá? O que, tanto o que quanto o se. Então, isso nós vamos ver hoje, diferenciá-los, ok? Cada uma com uma especificação diferente que você pode usar essas especificações para poder identificar cada um dos ques e dos ses, né, na prova, tudo bem? No plural, tá? Ques e ses. Vamos lá. Então tá aqui, função do que e do se para a banca da VUNESP. Então vamos lá. Primeira função do que. Ó, o que tem várias funções, várias mesmo. Várias delas, inclusive, muitas delas, inclusive, nós já vimos aqui no decorrer das aulas. Vimos nas orações subordinadas, vimos nas orações coordenadas, né? Vimos aí nas frases, nas orações, e hoje nós vamos especificar a função de cada um deles para que você saiba e entenda, e até para que você possa, de repente, identificar nas orações quais os tipos de função de cada uma, tá? No final, nós faremos alguns exercícios, tá? Para fixarmos um pouco melhor esse conteúdo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira função é quando o que tem a função de conjunção. E aí nós vamos identificar quais os tipos de conjunção, tá? Então aqui, ó. Conjunção explicativa, tá? Beleza? É explicativa que eu falei. Não falei explicativa, você que entendeu errado. Beleza? Vamos lá. Ó. Conjunção coordenativa explicativa. Veja, a conjunção é coordenativa e explicativa, o que? Quando você pode trocar pelo pois. Olha lá. Trabalhe sempre, pois você verá os resultados do seu esforço. Tá? Então a explicação para você trabalhar sempre é você verificar os resultados do seu esforço. O que pode ser trocado pelo pois. Veja que quando ela é aditiva, não dá para você. Eles andavam, pois andavam. Não tem jeito. Então, deu para trocar pelo pois, a conjunção é conjunção explicativa, é uma conjunção coordenativa explicativa. Está lá nas orações coordenadas, sindéticas, explicativas. Tá? Então, beleza? Primeira função, o que é conjunção explicativa? Quando eu posso trocar pelo pois. Lembra daquele filme? Corra, que a polícia vem aí? Então, ó, corra, pois a polícia vem aí. É a explicação para que eu corra, tá? Bom, conjunção coordenativa aditiva, essa também é fácil, ó. É só você, isso aqui, moçada, vocês vão fazer o seguinte, assistir essa aula mais de uma vez, tá? Assistir a essa aula mais de uma vez. Assistir uma vez, olha lá, anota, tá? Faz aquela anotação básica para que o seu cérebro vá acostumando, entenda, e depois por último, vem a memorização, ok? É assim que funciona. Então, o primeiro você troca pelo pois. O segundo, olha como é fácil, ó. Para ser conjunção aditiva, o que deve estar entre dois verbos iguais. Então, aqui, ó, eles andavam que andavam. Eu tô que tô. Fui que fui. Tá que tá. Vai que vai. Tá? Então, quando eu uso esse que entre dois verbos iguais, aqui, ó, verbo, verbo. O verbo igual, dois verbos iguais, a conjunção é aditiva. Tudo bem? Então, a primeira, conjunção explicativa, troco pelo pois. Segunda, conjunção aditiva, está entre dois verbos iguais. Conjunção aditiva vai estar naquela oração. Se você quer lembrar das orações, vai estar naquela oração. Uma oração coordenada, sindética, aditiva. Beleza? Tranquilo? Ok, vamos em frente então. Vimos duas, vamos ver mais três agora. Ó, conjunção adversativa. Ora, conjunção adversativa, eu posso trocar pelo mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante. Né? Trocando pelo porém já tá bom, tá? Ou pelo mas já tá bom. Aqui, ó. Conjunção coordenativa adversativa.
Da ideia contrária. Outro teria que fazer aquilo, mas eu não. Tá? Outro, mas eu não, teria que fazer aquilo. Dá para trocar? Claro que dá. Vejam, por que a oração está entre vírgula? Porque ela está deslocada. Ela deveria estar lá no final e ela foi colocada no início. Então, por isso que ela tá entre vírgula. Então, se eu colocar essa oração primeiro, ó, outro teria que fazer aquilo, mas eu não, menos eu. Tá? Então, esse aqui, ó, esse que, dando para trocar pelo mas, ela é conjunção adversativa. Beleza? Tudo bem? Ok. Conjunção integrante. Vamos relembrar só as orações subordinadas substantivas. Por quê? Porque a conjunção integrante, se vocês lembram bem, a conjunção integrante é aquela que vai ligar a oração principal à oração coordenada, a oração subordinada substantiva, tá? Lembrando sempre que nós temos 3 tipos de oração: a subordinada substantiva, a subordinada adjetiva e a subordinada adverbial. A única que tem conjunção integrante é a subordinada substantiva. E como é que eu sei? Também o teste é muito simples. É só trocar o que ou o se, que nós vamos ver lá depois, pela palavra isso, juntamente com a oração que ela está introduzindo. Então vamos ver aqui, como é que funciona isso, ó. Diziam que a casa era assombrada. Tá vendo o que aqui, ó? Não está introduzindo esta oração, que a casa era assombrada? Então eu troco tudo isso pela palavra isso. Diziam que a casa era assombrada. Diziam isso. Se for possível trocar a oração mais a conjunção, ou seja, trocar a conjunção e a oração que ela está introduzindo pela palavra isso, a conjunção é integrante. É esse o teste, tá? Ó, queremos que todos sejam aprovados. Tira o que todos sejam aprovados, fala, queremos isso. Dá para trocar? Dá para trocar. Então, a oração é subordinada substantiva e o que é conjunção integrante, tá? Então, deu para trocar pelo isso, toda a oração, conjunção integrante, tá? De novo, ó, a explicativa, eu troco pelo pois. A coordenada sindética aditiva, a conjunção aditiva, eu coloco entre 2 verbos iguais. A adversativa, eu troco pelo mas. E a subordinada substantiva, a conjunção integrante, que está nas orações subordinadas substantivas, eu troco pela palavra isso. Tanto o que quanto o se. Conjunção causal, eu posso trocar pelo porquê. Ó, fugimos todos. Qual a causa? Por quê? Fugimos todos, porque a maré não estava para peixe. Vejam, eu posso trocar o que aqui pelo porquê, tá? Se eu puder trocar pelo porquê, é conjunção subordinativa causal. Agora, a causal muitas vezes se confunde com a explicativa, tá? Então você tem que verificar assim, ó. Estude, que quero vê-lo na universidade. Vejam, pensa bem, faz esse tipo de análise. Se eu falar assim, estude, que quero vê-lo na universidade, não dá para falar estude, pois quero vê-lo na universidade. Se você trocar pelo pois, você já transformou a oração em explicativa, tá? E a conjunção explicativa também. Mas olha só, estude, quero vê-lo na universidade, a causa do estudar ou a explicação? É isso que está. E essa confusão existe, inclusive, entre os gramáticos. Por isso que essas duas orações, explicativa e causal, não caem mais na mesma concepção, para não dar esse tipo de dúvida, para não gerar problema, para depois não ter recurso. Tá bom? Então, não tenha medo disso. Aqui, ó, deu para trocar pelo porquê, é conjunção causal. Ó, as ruas estão alagadas porque choveu. Não é causa? É. E por que eu estou dando esse exemplo? Não sei, porque não dá para colocar o que aí. Não é verdade? Então, esquece esse exemplo. Tá bom? Olha, faça a tarefa que quero vê-lo tirar 10. Faça a tarefa, pois quero vê-lo tirar 10. Quero vê-lo tirar 10 não é a causa, é a explicação. Tá? É a explicação. Tudo bem? Então vamos lá. Que, adversativa, troco pelo mais. Que, conjunção integrante, troco pelo isso. Que, conjunção causal, troco pelo porquê. Beleza? Vamos à frente.
Mais à frente, ó. Conjunção concessiva. Eu posso trocar pelo embora, da ideia de ação contrária. Ó, interessante que seja a explicação, não me convence. Ó, a oração, não me convence, embora seja interessante essa explicação. Veja, dá para trocar aqui o quê? Pelo embora? Claro, toda vez que você vai trocar, você precisa fazer essa troca ajustando a oração. Então eu posso dizer assim, ó, embora seja interessante essa explicação, vírgula, não me convence. Dá para trocar? Dá. Se dá para trocar, então a conjunção é concessiva. Porque a conjunção concessiva e adversativa têm o mesmo sentido. Tem sentido de oposição. A diferença é que a conjunção concessiva, ela vai ser conectivo de uma oração subordinada adverbial, enquanto que a conjunção coordenativa, adversativa, vai ser uma conjunção coordenativa, ou seja, vai estar numa oração coordenada. Então, uma, que é a concessiva, vai estar numa oração subordinada, em que as orações são dependentes, uma oração depende da outra, né? E a coordenativa adversativa vai estar em orações coordenadas, em que as orações são independentes. Não há dependência entre elas, tá? Se elas são independentes é porque não há dependência entre elas, tá? Beleza? Eu não perguntei nada para o senhor. Por favor, tá? Faça o seu serviço, que é cortar o negócio aí, ajustar aquele negócio todo. Beleza? Beleza. Tá? Acabou. Aqui, quem comanda... Vamos lá. Conjunção subordinativa comparativa. Claro, a comparativa é a mais fácil que existe, tá? Sabe qual que é o problema de estudar todas essas conjunções? Você tem que estudar, obviamente, depois de você estudar todas as orações subordinadas e coordenadas, onde se usa as conjunções, onde se usam as conjunções, e depois verificar aqui. O problema de estudar separadamente, como nós estamos fazendo aqui, uma abaixo da outra, é a questão da memorização, entender e memorizar, tá? Então a comparativa é mais fácil porque ela vai comparar dois termos. Olha aqui, ó. Prestar atenção às aulas é mais interessante que estudar na última hora. Então, prestar atenção e estudar na última hora está sendo comparado. A comparação está sendo feita um termo em relação ao outro. E o que eu faço aqui? Esse que aqui está sendo usado como comparação. Então, aqui, ó, prestar atenção na aula é interessante como estudar na última aula. Então, se eu puder trocar pelo como, o que é conjunção comparativa, tá? Então, veja, é possível identificar cada uma trocando o que por uma outra palavra. E essas palavras eu estou colocando aqui para que você veja. Então, na hora que você for fazer os exercícios, na hora que você for pegar para fazer os exercícios para fazer o banco de questão, o que você vai fazer? Você vai verificar essas questões todas e vai colocá-las como elas, trocar essas conjunções por outras palavras. Essas palavras que eu estou colocando aqui. E aí, ao encaixar essas palavras, você vai descobrir que função tem cada uma, tá? Beleza? Então, ó, embora, concessiva. O como, comparativa. Tudo bem? Vamos lá. Conjunção consecutiva. A conjunção consecutiva vai indicar consequência. E um macetinho básico aqui é essas palavras. O tão e o tanto. Tá? Então vejam bem, ó. Choveu tanto naquela região. Quando eu coloco isso, o que vem depois é a consequência. Ó, choveu tanto naquela região. Qual a consequência? Que o governo ficou preocupado. A consequência de ter chovido tanto é o governo ficar preocupado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu não troco por nenhuma palavra, mas eu observo aqui, ó, o que é que tem antes, tá? E também vou fazer um exercício mental de perceber se é consequência ou não, tá? Olha, eu posso até não colocar o tanto, fica esquisito, mas eu posso não colocar. Eu posso dizer assim, ó, corrida boa, que todos ficaram assistindo até o fim. Corrida boa, vírgula, que todos ficaram assistindo até o fim. Ponto. A corrida foi tão boa
que todos ficaram assistindo até o fim. Veja, não tem o tão, mas pode aparecer desse jeito. E aí o que? É conjunção consecutiva. Está indicando uma consequência de um fato anterior. Ok? Está indicando a consequência de um fato anterior. Então, essa oração coordenada, subordinada, consecutiva, tem como conector, como conectivo, o que é uma conjunção consecutiva também. Tem o mesmo nome da oração. Tá bom? Ó, pode aparecer o tanto e o tão. Tá? Ele falava tão alto, já aí vem a consequência, ó, que todos se irritavam. Qual a consequência dele falar tão alto? Todos se irritarem. Beleza? Tranquilos? Ok. Ó, final. O final é fácil. O final você troca por quê? Olha lá, troca. Todas elas têm uma troca. A única que não tem troca é essa aqui. Mas essa aqui você vai ter dois elementos que estão ali e que você vai perceber. Tá? Então aqui, ó. Eu troco pelo para quê? Ou a fim de quê? Ó, dizei que eu saiba. Dizei para que eu saiba. Se eu puder trocar o quê por para quê, a conjunção é uma conjunção final. Tudo bem? É uma conjunção final. Beleza? Bom, conjunção subordinativa temporal. Vamos lá, responde para mim aí da sua casa. Você que está em vários cantos do Brasil, tá? Eu agradeço a Deus que eu tenho o privilégio de dar aula, tentar melhorar a vida das pessoas, como algumas pessoas já melhoraram a minha, né? Se bem que na minha vida não está tão melhor assim, mas está melhor do que estava, né? Sempre está melhor do que estava, né? E poder fazer isso com pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas que me mandam um e-mail e falam, ó, professor, eu estudei e o senhor caiu o que o senhor falou, e eu fico muito contente com isso, viu? Isso dignifica o nosso trabalho, tá certo? Então, olha lá. Conjunção subordinativa temporal. Qual é a conjunção temporal oficial? Não é o quando? Pronto, eu toco pelo quando. Olha lá. Porém, 5 sóis eram passados, que dali nós partimos. Ou seja, quando dali nós partimos, tá? Vejam que essa não tem acento, porque é um fragmento da época que o Camões escrevia. Então, provavelmente não tem acento lá, tá certo? Beleza? Não tinha acento. Então, não está errado, tá? Porque está entre aspas, porque é um fragmento, é uma citação do Camões. Então, ó, porém 5 sóis eram passados, que dali nós partimos. Quando dali nós partimos. Pronto. Deu para trocar pelo quando? Temporal. Conjunção temporal, tá? Então, aqui, ó. Conjunção consecutiva. Não dá para trocar por nada aí. Mas é a única que eu vou ter um tão ou um tanto, na maioria das vezes, na oração principal, tá? Falava tanto que ficava com a boca seca. Qual a consequência de falar tanto? Ficar com a boca seca, tá? Aqui, conjunção final, eu troco pelo para quê, ou a fim de quê. Só o para quê já, não precisa nem memorizar o a fim de quê. O para quê já é suficiente. E aqui, na subordinada temporal, eu troco pelo quando. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estas são as conjunções, ok? Estas são as conjunções. Bom, agora vem os pronomes. Quando que o que é pronome? Veja, o mais famoso deles, nós já estudamos muito aqui. Estudamos bastante. O mais famoso deles é o pronome relativo. Aquele que eu posso trocar por... Vamos relembrar. Pronome relativo. Eu troco por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? Então, quando a gente viu lá as orações subordinadas substantivas e adjetivas, a substantiva eu disse que o que pode ser trocado pelo isso, juntamente com a oração que ele introduz. E o pronome relativo, que é conectivo das orações subordinadas adjetivas, eu posso trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Tá? Então, olha lá. Comprei finalmente o livro que eu tanto procurava. Comprei o livro, o qual eu tanto procurava. Moleza! É moleza! As casas que eram da minha avó foram vendidas. As casas que eram as casas
as quais eram da minha avó, foram vendidas. Beleza? Moleza, molezinha, tranquilo, tá? Vejam que não tem dificuldade. Qual a maior dificuldade disso aqui? Faz um exercício mental, tá? Não tem dificuldade para quem sabe. Qual a maior dificuldade disso aqui? É a quantidade de informação. Mas, como você tem a aula no LAC, você pode fazer o quê? Assistir uma vez, tá? Aí você assiste uma vez, tal. Aí cansei de assistir. Cansei de assistir já uma hora de aula com o Bodão, tá? Tá certo que eu sou um cara bonito, né? Bem apessoado, tá certo? Obrigado. Bem apessoado, né? Mas enche o saco assistir língua portuguesa, gramática, 1 hora de aula. Então você assiste hoje, amanhã o que você faz? Assiste de novo. Assiste novamente. Assistiu de novo, você verificou um aspecto aqui, está faltando outro, você vai assistindo. Isso é que dá. Essa é a vantagem, coisa que na aula presencial não tem como você fazer. Se você fizer, você tem que pagar o professor novamente. Aqui não, viu? Isso é o futuro. Olha lá. Pronome interrogativo. Pelo amor de Deus, se o pronome é interrogativo e a oração é interrogativa, e a oração interrogativa serve para perguntar, então o pronome interrogativo é aquele que inicia uma oração interrogativa. Ó, que dia é hoje? O que você está fazendo? O que foi? Tá? Então, o que você está fazendo? Que dia é hoje? O que é um pronome interrogativo. Está introduzindo uma pergunta. Se o que estiver introduzindo uma pergunta, o pronome é interrogativo. Morreu o assunto. Correto? Indefinido. Ó, que história incrível você acaba de me contar. Vejam, aqui é um pouco subjetivo. Que história incrível. Tá? Que história incrível. Eu sei qual é a história. Então eu estou indefinindo. Eu estou dizendo que pode ser qualquer história que você me contou. Eu não estou dizendo que história é. Então, se eu não estou definindo que história é, o que é um pronome indefinido. Eu poderia dizer, uma história incrível você acaba de me contar. Então, assim, se eu trocar o que por um artigo indefinido, é porque o que também é um pronome indefinido. Tá? Eu não vou falar assim, a história incrível você acaba de me contar. Aí não dá. Eu falo, uma história incrível você acaba de me contar. Que história incrível você acaba de me contar. Então eu pude trocar o que pelo um. Pude trocar pelo um, pronome indefinido. Beleza? Tranquilo? Difícil? Nem um pouco. Nem um pouco. É estudar, memorizar e fazer os exercícios. Tudo bem? Esse é o segredo para passar nos concursos. Não há outro. Tá bom? Vamos apagar aqui? Vamos lá. Quando que uma palavra é substantivo? Há pouco nós fizemos uma aula sobre substantivo, dizendo como é que eu faço para achar o substantivo. Aliás, algumas pessoas mandaram um e-mail perguntando como é que eu faria para achar o substantivo. Então, olha assim, o substantivo, primeiro, ele é nome de tudo que existe. Correto? Nome de seres, animais, etc. Ok? É da substância. Substantivo vem de substância. Bom, como é que eu sei que uma palavra é substantivo? Quando está nome. E agora, e se ela não for nome de nada? Como é que eu faço para saber se é substantivo ou não? Eu lanço mão, então, de um outro artifício, que é exatamente o artifício de verificar se está com um artigo. Qualquer palavra, e eu disse, qualquer palavra que esteja acompanhada de artigo, automaticamente passa a ser substantivo. Então, por exemplo, ó, andar. Andar não é verbo? Andar. Eu ando, tu andas, ele anda. É verbo. Agora, se eu disser assim, o andar foi desenvolvido pelo homem. O andar, andar que era originalmente verbo, ao ser acompanhado de um artigo, passa automaticamente a ser substantivo, tá? Beleza? Passa automaticamente a ser substantivo, tá? Quem me mandou essa pergunta foram duas pessoas. Uma, eu lembro, foi o Paulinho, lá da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, perto da minha cidade.
Ponta Porã, sou de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Sou pontaporanense, né? Fronteira com o Paraguai. Cidade fria pra caramba quando é junho, julho no inverno, viu? Frio demais. Beleza? Um abraço aí para Dourados, Ponta Porã, que é a região do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Então, Paulinho, é assim. Você quer achar o substantivo, aproveitando a deixa aqui, você quer achar o substantivo, o que você faz? Você pega e verifica se tem um artigo. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? É porque o que vai ser substantivo. O que não é nome de nada. Então, como é que eu sei que um que é substantivo? Se ele estiver acompanhado do artigo. Normalmente é o um. Tá? Então, aqui, ó. Como substantivo tem o valor de qualquer coisa ou coisa alguma, ou alguma coisa. Nesse caso, aparece acompanhado de artigo ou palavra de valor adjetivo. Aquele que, este que também é indicativo de que a palavra é substantivo. Por quê? Porque o pronome adjetivo, ele só acompanha o substantivo, tá? Mas normalmente é um. Então você vai verificar que vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Música do Djavan, tá? Cantarei para vocês. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Tem um quê de pecado, ó, um quê. Esse quê é substantivo? Não tenha dúvida. E para sacramentar, quando ele é substantivo, ele vem com o acento. Tá? Este acento chamado acento diferencial. Não é necessário, não tinha necessidade de colocar esse acento. Mas, para mostrar que ele é um substantivo, e que ele veio acompanhado de um artigo, eu coloco o acento. Um que. Então, aqui, ó. Meu bem-querer tem um que de pecado. Tá? Outra aqui embaixo, ó. Essa história tem um que de mistério. Tá vendo um que aqui, ó? Um que. Então, está acompanhado de artigo, o que é substantivo. Tudo bem? Beleza? Tá? Depois desse meu canto maravilhoso aqui, tá? Meu canto maravilhoso. Beleza? Esse dia eu estava cantando, o Rodolfo falou assim, professor, você sabe, o senhor gosta de canto? Eu falei, gosto. Ele falou, fica naquele canto ali. Né? Uma semana sem falar com ele, eu fiquei. Olha lá. Advérbio. Quando que o que é advérbio? Quando também tem uma palavra para você trocar. O que é advérbio quando eu posso trocá-lo pelo quão. Ó, que lindos teus desenhos. Quão lindo esses desenhos. Esses desenhos são muito lindos. Tem valor de advérbio de intensidade, tá? Então, que lindo esses desenhos. Quão lindo. Quão bem feitos são, tá? Então, dá para trocar pelo quão, quando é advérbio, tá? E interjeição é quando o que vem com acento e sozinho, tá? É aquele que? Você não vai na festa? Que? Você não veio? Que? Tá? Esse que é interjeição, tá? Ele vem sozinho com ponto de exclamação e com acento. Moleza também. Esse aí, ó, o que é interjeição e o que é pronome interrogativo são os mais fáceis. Por quê? O que a interjeição vem sozinho, o que o outro inicia a pergunta. Mais fácil. E os outros também são fáceis, mas esses são os mais fáceis que tem. Tá bom? Beleza? Tá? Então vamos lá. Ai, Rodolfo, tênis novo atrapalha a gente, né? Vamos lá. Outro. Preposição. Também, a preposição também, mas olha só. Também dá para você trocar, para você saber que é preposição, dá para você trocar por uma palavra. Vejam bem, ó. Presta atenção. Vocês viram que todas essas palavras que nós trocamos, cada uma é uma diferente da outra? Exatamente. Uma não pode ser colocada no lugar da outra. Tá? A única que você vai confundir, que você pode confundir, mas não cai junto, é a conjunção explicativa e a conjunção causal. Que se você trocar uma pela outra, você transforma numa ou outra oração. Se você trocar o porquê pelo pois, você faz uma oração explicativa, tá? Isso aí dá pano para manga, por isso que não colocam no mesmo patamar. Agora, o restante, todos os outros, as palavras que eu coloquei aqui, que podem ser trocadas uma pelas outras, elas são únicas. Elas só podem ser trocadas pela conjunção, ou pelo pronome, ou pela palavra que seja original.
Tá? Então a conjunção integrante, eu troco pela palavra isso. Nenhuma outra eu posso trocar pela palavra isso. Tá? A temporal eu troco pelo quando. Nenhuma outra. O quando só serve para temporal. Então, funciona muito isso aí. O que você deve fazer é estudar e memorizar essas palavrinhas, tá bom? Aqui, a preposição. Equivale à preposição de em locuções formadas com auxiliar ter e haver. Então vai vir o ter ou haver antes, normalmente o ter, e você pode trocar o que pelo de, na maioria das vezes. Ó, se eu quiser falar com Deus, tenho ao ter aqui, ó, tá vendo? Que ficar só. Então aqui eu posso falar, tenho de ficar só. Tenho que apagar a luz, tenho de apagar a luz. E ela tem que me dar a resposta até amanhã. Ela tem de me dar a resposta até amanhã. E é possível, numa gramática mais antiga, era assim, inclusive. Numa gramática anterior, era o de e não o que. Tá certo? Por isso que é possível você trocar o que pelo de. Então, toda vez que eu puder trocar o que pelo de, que eu tiver um tenho antes do que, tá? Esse que puder ser trocado pelo de, isso aí é uma preposição. Agora, preste atenção. Isso aqui você pode confundir com uma oração subordinada, substantiva, e confundir o que com a conjunção integrante. Então, a conjunção integrante, eu posso trocar pelo isso, mas eu não posso trocar pelo de. A única que eu posso colocar o de no lugar do que é a preposição. Tudo bem? E é sempre o tenho. Tenho. Então, se eu falar assim, há que existir pessoas de bem. Há de existir pessoas de bem. Veja, o de foi trocado pelo que. O que é preposição. Tá bom? Partícula expletiva ou de realce. Essa é importante também, cai pouco, mas é importante. É aquela que você pode retirar que não faz falta. Ela está lá. Calma. Ela está na oração apenas para melhorar a oração. Tá? Então ela pode ser retirada porque ela é de realce, ela é expletiva. Tá? Então aqui, ó. Quase que não consigo terminar o trabalho. Tira o quê? Veja se dá certo. Ó. Quase não consigo terminar o trabalho. É a única que pode ser retirada que não faz falta. Todas as outras, se você retirar, você perde, porque são conectivas ou fazem parte da estrutura da frase. Tá? Esta não. Esta é apenas para realçar, para melhorar a frase. Por isso ela pode ser retirada sem que você perca o sentido original da frase. Ok. Eles é que me ensinaram tudo isso. Eles me ensinaram tudo isso. Dá para tirar o quê? Dá. Então, função. Como é que eu sei que é uma partícula expletiva ou de realce? Eu posso retirar que não faz falta. Beleza? Ok? Ok. Bom, agora nós vamos ver as funções da palavra ser, que nós também já vimos aí no decorrer dos estudos que nós fizemos, das vozes verbais, da regência verbal, tá? Nós vimos a partícula ser. E agora nós vamos ver todas elas juntas. E o esquema é sempre o mesmo, é você observar e tentar identificar através das classificações que você faz aí e através do estudo, a memorização de cada item. Também existem os macetinhos para nós fazermos. Tá? Vamos lá então? Ok. Clique-claque.